Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. O que a gente tem para analisar aqui primeiramente? Primeiro é o seguinte: no momento que nós fizemos esse processo aqui de alta, estávamos fazendo um topo e fundo ascendente, nós chegamos a essa zona aqui onde foi um topo duplo. Depois disso, começamos o processo de queda, confirmado, por quê? Doji, Doji, Candle de ignição. Aí era pegar essa mínima aqui e estopar essa máxima. Começamos o processo. Logo após, nós deixamos 3 candles, deixa eu apagar aqui, não confirmados, porque esse candle aqui era um candle de reversão, não foi confirmado pelo candle seguinte, que também era um candle de reversão, não foi confirmado pelo candle seguinte, que era um candle de indecisão. Candle de reversão, candle de reversão, candle de indecisão. Então, no momento do candle de indecisão, você sempre vai optar a continuar posicionado na direção da tendência. A tendência aqui já havia revertido através do topo duplo. O que você ia imaginar? Bom, o primeiro candle que romper a mínima deste candle aqui, eu vou entrar na mínima dele. Vou explicar. Se esse candle verde aqui tivesse feito isso aqui, aí a próxima entrada seria na perda da mínima com o stop na máxima. Exatamente como aconteceu aqui, logo atrás. E você teria pego provavelmente uma segunda pernada até 25 ou 21, whatever. Essa era a ideia, certo? Não é uma ideia difícil e essa era a ideia. Acabou que ele não confirmou essa segunda entrada. Eu fiz esse vídeo falando para vocês justamente aqui, dia 14, falando que a tendência era de continuidade de queda. Eu estava esperando para as próximas horas um fechamento bem feio, talvez até abaixo disso aqui, para que a gente pudesse aumentar as posições daquilo que eu já tinha, não em futuros, mas em swing trade. Aí o funcionário do Cointelegraph foi lá, deu um tapa na minha cara, postou uma notícia errada e olha a dor de cabeça que causou para o mercado, certo? Nesse processo aqui a gente tem algumas coisas para se analisar. A primeira coisa que a gente tem para analisar é o seguinte: estamos em um processo de hype e hype não se analisa, já cansei de falar para vocês. Cuidado com análises de gráficas que são baseadas em hype, porque análises de gráficas que são baseadas em hype geralmente falham muito e deixam muita gente perdendo grana. Então, primeiro ponto, não esqueçam desse detalhe. Segundo ponto é, mesmo com esse cenário lindo, maravilhoso, não altera muita coisa quando a gente diminui o tempo gráfico. Por quê? Nós temos uma resistência em 31 e a resistência máxima em 31.800. Felipe, mas está perto. Tu não acha que busca, não? Bom, vamos ver uma coisa aqui, eu vou ver junto com vocês. Nesse momento ela está segurando na 786. Eu diria que os próximos 2 dias vão dizer para a gente se de fato tem chance de romper 31.800 ou não. Porque 786 você já conhece, já me segue um tempo, sabe que é a zona de reversão gráfica. Justamente a 786 está posicionada em 30.300, zona que o gráfico tocou hoje. E se ele manter a alta, romper isso aqui, eu até acredito que ele pode romper 31.800. Até que isso aconteça, eu não tenho essa crença não. Mas de forma geral, não é um momento para que nós venhamos a nos posicionar na ponta compradora. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, está muito longe da média, já cansei de falar para vocês. Compras, é melhor você comprar o mais longe da média possível para baixo, ou num cenário de alta mais próximo da média, né? Então, qualquer um dos 2 cenários aqui foi completamente invalidado. E em segundo lugar, o cenário macro está pior ainda. Eu vou mostrar um negocinho para vocês aqui. Essa aqui foi uma imagem divulgada pela Bloomberg e todas as vezes que aconteceu, ou todas as vezes que foi noticiado um soft landing, ele foi o precessor, né? Ele veio antes do que foi um hard landing. Felipe, eu não sei do que você está falando. Calma aí, eu vou explicar. Num processo de alta de juros, acontece o seguinte. Quando os juros começam a cair, ele chega no pico máximo, e aí o nível de inflação começa a responder, eles têm que começar a diminuir a taxa de juros. Quando eles começam a diminuir as taxas de juros, quando isso é feito de uma forma rápida, ignorante, positiva, ou melhor, negativa, que traz a inflação para a meta, mas traz na base do soco, na base do tapa. O que seria a base do soco, que é a base do tapa? Empresas falindo, índice
indo para o saco totalmente, estatais falindo ou indo a zero quase, endividamento gigantesco do governo, nível de desemprego aumentando absurdamente, e isso é um cenário de hard landing. Isso é um cenário onde eles trazem a inflação para a meta, mas ao custo de dar uma pancada na economia. E, semelhantemente, soft landing é o processo inverso, inclusive é o processo que o Brasil está querendo fazer agora, que é um pouso suave, trazer a inflação de volta à meta, de forma que diminua as taxas de juros sem que isso seja tão agressivo à economia. Agressivo à economia sempre vai ser. A questão é a magnitude dessa agressão. E no soft landing é uma agressão mais leve, no hard landing é uma pancada de vez onde todo mundo chora. E o curioso é que todas as vezes que, né, as 2 vezes que aconteceu isso na história recente, né, que aconteceram diversos artigos, e artigos aqui, considerando a Bloomberg, são, né, artigos que são seguidos por ela, então canais e veículos confiáveis de informação. Todas as vezes que eles divulgaram, né, soft landing nos seus artigos, que o pico de artigos de soft landing chegou num limite altíssimo, foi justamente predizendo um hard landing. Então, quer dizer, chegou num nível tão agressivo de quererem vender a imagem de soft landing que, na verdade, foi o contrário, um hard landing. E nesse momento nós estamos no mesmo pico que aconteceu, se não me engano, aqui é 1900, aqui é 2000 e aqui é 2008, né? 2000 e 2008. E aí, o mesmo pico que aconteceu em 2000 e 2008 está acontecendo agora em 2023. Um pico astronômico de artigos falando sobre o soft landing, que na verdade está apenas retratando uma possibilidade real de hard landing. E o que diz que isso tem um fundamento? Bom, primeiro a gente vê o índice VIX subindo absurdamente, que é o índice de volatilidade do S&P. A gente vê o S&P caindo absurdamente. Na verdade, a gente vê, aqui a curva de juros subindo absurdamente, né? Curva de juros subindo, índice de volatilidade subindo e o SP caindo. Então, essas três coisas batem e, por fim, mas não menos importante, o ouro subindo, que é o ativo mais escolhido pelas grandes empresas para ser uma espécie de. Como é que eu posso dizer? Forma de segurar o dinheiro contra a inflação. Né? O investimento menos perigoso num cenário de inflação, num cenário de incerteza econômica. Então, a gente tem aqui todas as métricas batendo, todos os ticks dados para dizer, certo, que isso aqui, por mais que esteja lindo, tende a não se manter. A questão é que o fato dele não se manter também não quer dizer que a gente vai afundar o Bitcoin e acabou. Amanhã a gente tá lá, todo mundo a 12 mil, 10 mil, certo? Não quer dizer isso. Ok, que se acontecer também eu não vou perder a oportunidade, eu vou pegar muita coisa, porque uma coisa que é comum a todos é a crença de que até 2025 nós estaremos com Bitcoin acima de 150 mil dólares. Certo? Mas eu particularmente hoje acredito que tende a manter essa lateralização aqui. Ou pelo menos eu vou me mover a pensar de forma diferente quando essa lateralização for violada, seja para cima, com rompimento de 31.800, talvez até um reteste de fundo. Aí eu vou querer me posicionar aqui, porque eu sei que agora é um reteste na base da lateralização, ou o inverso, né? Se romper o fundo, aí eu vou querer me posicionar na ponta vendedora aqui e vou estar buscando as próximas oportunidades que o gráfico tende a me dar de suporte, certo? Até que isso aconteça, isso aqui para mim é o meio do caminho, lembra do que eu disse para vocês, 80%, então os 20% aqui embaixo é onde você quer comprar, os 20% aqui em cima é onde você quer vender e o meio do caminho é onde você não quer fazer nada. E é justamente o cenário que nós estamos agora. Claro que graficamente, né, eu vou olhar para vocês a parte semanal amanhã. Graficamente, é interessante a gente analisar o seguinte, que as médias, nesse momento, elas estão laterais. É diferente disso aqui. Olha como é que estava lá atrás, quando as médias estavam apontando claramente para cima. Eu estou usando a média de 50 períodos, que é a médiazinha vermelha, e a média de 20 períodos, que é a médiazinha verde. Né? São médias interessantes para a gente trabalhar no longo prazo. Nesse momento, a de 50 já anda de lado e a de 20
por mais que tenha dado uma altinha por causa desse cenário aqui, também continua bem feia, bem de lado, bem lateral e já faz bastante tempo. Então, quando a gente pega isso e adiciona ao fato de que neste momento também estamos entrando na zona de sobrecompra do RSI com volume, inclusive, não é difícil imaginar que isso aqui tende a formar um topo, claro, também aliando ao fato de que é a 786 da FIBO, a gente tem múltiplas noções aqui de que isso aqui tende a ser difícil de romper, certo? Tende a ser difícil de romper e posteriormente pode, né, entregar aí pernadas de baixa. Pernadas de baixa que obviamente tem 28.300 como eventual zona de reteste, mas ainda assim uma zona que eu não pretendo me posicionar para curto prazo. Por quê? Porque ainda continua sendo o meio do caminho de todo esse processo de alta, certo? Então, isso é o que a gente precisa analisar. Mas a gente volta à primeira frase que eu disse para vocês sobre o gráfico. Estamos em um cenário de hype. E hype é doideira, amigo. Hype é doideira. Por quê? A gente ainda não teve o ETF saindo. Se amanhã vier alguma notícia veiculada por algum outro canal de comunicação grande, dizendo que os dados estão a favor, que já está quase fechando o cenário, e qualquer coisa que foi noticiado igual foi aqui, o gráfico pode continuar subindo e ignorar tudo que a gente está falando aqui, toda a análise técnica padrão, o gráfico pode olhar para mim e falar não ligo para você e continuar subindo. Por isso, o mais sensato nesse momento é não se posicionar. Por quê? Se você comprar aqui, amanhã depois pode confirmar o que eu acabei de analisar como gráfico e você vê o gráfico voltar à região dos 25 e ficar chorando porque você comprou o topo. Semelhantemente, se você acertar e comprar aqui, você vai ficar mó felizão. Só que nesse momento você tem 50% de chance de acertar. É diferente de quando você compra aqui embaixo, que você tem pelo menos 70% de chance disso aqui ser o fundo. Então tudo é uma questão de probabilidade. E nesse momento, a probabilidade de continuar a alta ao infinito e além está completamente fora do nosso setor de análise, certo? Então mantém isso com muita clareza na sua mente, principalmente isso aqui, né, que eu expliquei para vocês mais cedo. Então, com todos esses dados e a gente, né, corrobora com todas as outras análises, que é as duas guerras acontecendo, tendo os Estados Unidos mantendo financeiramente ambas, os últimos dados macros tendo saído podres um após o outro da pior maneira possível. Então, nenhum deles tem sido positivo para o cenário, certo? Mas tudo isso que eu citei no início dos dados subindo, e ouro e S&P caindo, então todos esses dados corroboram para a gente entender que o cenário aqui, pelo menos no que tange o longo prazo, não parece interessante para a gente. Não parece interessante para a gente. Felipe, então, e agora? E o curto prazo, o que você pensa, o que você quer? Já entendi o Bitcoin. Bom, a gente olha para aquilo que subiu muito. Porque se o Bitcoin entrar em um processo de queda, aquilo que subiu muito é o que vai sangrar muito. O que eu, antes disso, eu vou dar duas noções aqui para vocês. Cuidado com a XRP, mas um cuidado positivo. Observa, nesse momento aqui ela já estava tentando criar uma barra vermelha ignorada, certo? Alta, candle de queda, candle de alta, mas ela tem essa lateralização aqui. Então, no que tange o rompimento dessa lateralização aqui, perdeu ela, dá para a gente entrar pensando em compra sim, tá? A XRP ela acabou ganhando um destaque interessante aí. Então, a gente está olhando aqui para um eventual rompimento, quem sabe um reteste desse topo, para buscar pelo menos a 618 de todo esse cenário aqui. Então, no eventual rompimento ali dessa região, a gente vai estar olhando aí para pelo menos 75 centavos na XRP, certo? O mesmo é a Litecoin. Observa que a Litecoin nesse momento está operando abaixo da média de 50 períodos, mas buscando um rompimento verdadeiro dela. Mesmo cenário da XRP, ela tem uma resistência aqui próxima à zona dos 68, e se romper essa zona dos 68, retestou, eu vou estar olhando para 786 desse cenário atual aqui. Na verdade, eu vou estar olhando para 618. 618 desse cenário atual, próxima região dos $92, certo? O que daria uma operaçãozinha interessante para gente.
beleza? Dito isso, que é a probabilidade menor de acontecer, a gente olha para as duas que subiram mais. A Link, eu não posso deixar de citar, que olha que pernada linda que aconteceu na Link, hein? Porém, quando você desce para o semanal, você vê que essa pernada foi igual às outras pernadas que levaram a Link até a região ali dos 9,40. Então pode ser que ainda suba mais, busca a região dos 9,40. Mas ela está nessa lateralização infinita, então quando chega a próxima região dos 9 dólares, a gente já está preparado para mão inversa. Igual aconteceu aqui, 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 aqui e aqui, certo? Então preparem-se. Pode ser que daqui a 1 ou 2 dias, com o Bitcoin entrando na retração dele, nós conseguiremos operar a Link aí na mão vendida, certo? O mesmo tange a Solana. Solana também é uma cripto que subiu bastante recentemente e vale a pena a gente ficar de olho para pegar parte dessa contração. Embora o cenário dela tenha sido muito mais positivo do que o da Link, ela busca nesse momento um retorno, né? A Link tem, a Solana tem até uma linha de tendência inferior que pode funcionar como fim da nossa operação, né? Acho que vale até a pena botar isso aqui. Porque se eventualmente ela não romper essa zona aqui dos 32 dólares, ela pode fazer uma contração de novo até pelo menos essa linha de tendência aqui e dar uma operação interessante para a gente. Estou de olho nela também, certo? Mas isso aqui é, tanto ela quanto a Link, é se o Bitcoin, exclusivamente se o Bitcoin, seguir o caminho da queda, certo? Se ele seguir o caminho da queda, ó, ela está formando até um canal aqui, vale até ficar de olho nesse canal aqui, porque se ela buscar o topo, aí ela busca o fundo e assim ela vai, sabe Deus por quanto tempo. Então nós temos aqui Link e Solana na ponta vendedora, na ponta que a gente vai querer buscar operações de venda. Se eventualmente o Bitcoin perder a sua zona, né, segurar ali na zona da 786 e começar um processo de queda, mas se ele continuar subindo, se a hype continuar absurda, o Bitcoin for a 30, 40, 50, nós temos aqui a Litecoin e a XRP para buscar também operações na ponta compradora, certo? Então nós temos o que estudar. Como eu digo, esses vídeos de sábado são artigos que eu estou de olho, são criptos que eu estou de olho, e eu não mando no Bitcoin, mas não quer dizer que eu vou ficar aqui parado esperando ele ir para algum lado. Não, pelo contrário, a gente tem as nossas operações para fazer, temos as nossas métricas de análise e ele vai para algum lugar. Eu digo para você que ele vai para algum lugar. Ficar aqui parado em 30 mil ele não vai. Ou ele vai descer e buscar 25 mil, e aí a gente vai estar pensando em shortar Link e Solana, ou ele vai subir, romper a zona dos 31, buscar a zona dos 31.800 e a gente vai pensar em comprar XRP e Litecoin. Acho que essa é a magnitude do que se espera de um operador eficiente. Você não está preocupado para onde o ativo vai. Você está preocupado em se posicionar bem, independente do local que ele for. Independente se for para cima ou se for para baixo, o que você quer é se posicionar de forma inteligente. Certo? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido tudo o que aconteceu e o quanto que, mesmo bonito, o cenário continua extremamente preocupante. Certo? Agradeço muito se você ficou até aqui. Qualquer dúvida, não esquece de ir lá no meu Instagram conversar comigo. Eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês no momento que vocês estiverem. Espero conseguir tirar todas. Não sou Deus dos gráficos, mas eu me dedico muito a estudar diariamente isso aqui. E se você quiser aprender a fazer exatamente como eu faço, não esquece, no link da descrição você vai encontrar o acesso ao nosso livro, adquire. Lá na última página tem o acesso ao nosso canal, onde tem mais de 20 vídeos lá, onde eu tento explicar tintim por tintim como funciona todo o processo de análise técnica. É impossível você sair de lá sem ser um operador melhor e mais eficiente. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto.